Liam fazia parte de um trio inseparável. Eles sempre estavam juntos, nos bons e nos maus momentos. Esses vídeos mostram os últimos momentos deles juntos. Logo depois, uma tragédia aconteceu. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu trago casos estranhos, reais e criminais algumas vezes por semana. A história de hoje eu sei que vai gerar vários comentários, principalmente sobre um assunto específico. Até onde vai uma amizade? Até onde a gente pode confiar em quem a gente acredita ser nosso grande amigo? E assim, vamos conhecer o caso de Liam Gray. Nossa história se passa em Mansfield, no Reino Unido, e quando eu escuto falar de Mansfield, eu lembro sim da Jane Austen. Essa cidade é uma cidade bem antiga, uma cidade mercantil, com uma arquitetura bem bonita e histórica. Nossa história se passa em 2019, em torno de um rapaz de 18 anos de idade chamado Liam. Liam cresceu em uma família amorosa, com a mãe e outros 3 irmãos, 2 irmãs, Paige e Madison, e um irmão chamado Fred. Liam era aquele cara legal, era super popular na escola, daquele que todo mundo conhecia ou já tinha ouvido falar dele. Ele era divertido, gostava de fazer as pessoas rirem. A mãe dele dizia que ele era um garoto super despreocupado, descolado, e os professores disseram que ele era um ótimo aluno e que ele gostava de ajudar os amigos, os colegas. Ele amava futebol e principalmente o grande time dele, que ele torcia para o Liverpool. A família costumava visitar muito o avô dele, um senhor chamado John. Um dos vizinhos do John tinha a mesma idade do Liam, um garoto chamado Rhys, e conforme eles cresceram, eles se tornaram bons e melhores amigos. Eles frequentavam, inclusive, a mesma escola. Chegou um determinado momento ali da família, não ficou bem claro o que aconteceu. Aparentemente, Liam estava dando problemas e acharam melhor que ele fosse morar com o avô dele, com o John. E, gente, a partir daí, ele criou uma amizade, um vínculo tão forte com o avô e que nada iria estragar isso. E agora, morando na mesma rua do amigo dele chamado Rhys, eles formaram um vínculo. Liam também tinha outros amigos e um rapaz em especial chamado Jonathan Threadgold chamou a atenção dele. Só que esse garoto, ele era metido em confusão. Esse garoto já tinha passado pela assistência social algumas vezes, tanto pelos problemas de violência que tinha dentro da casa dele e também por problemas fora. Por exemplo, ele furtava as lojas. Só que Liam, como teve lá os seus problemas no passado, acredito que ele olhou pro Jonathan e falou: não, esse cara aí, o que ele precisa é de uma boa amizade, de um bom ombro amigo. Então ele quis ser amigo do Jonathan, achando que se ele tivesse esse apoio emocional, ele mudaria o rumo da vida, né? Que foi o que aconteceu com Liam. Só que Liam não percebeu que a vida dele era toda desestruturada. Liam tinha um bom apoio familiar, que era algo que esse rapaz não tinha. O problema dele estava dentro de casa também. Nós temos agora um trio, esses 3 rapazes estão sempre grudados. Liam, de 18 anos de idade, Rhys também tem 18, e agora Jonathan com 17 anos. Joanne, a mãe do Liam, não gostava desse novo amigo. Inclusive, ele passou a frequentar as festas ali da família. Teve uma determinada festa que Jonathan bebeu demais, chegando a ficar agressivo e violento. Então ela olhou e falou: não, não quero o meu filho com esse cara não, né? Só que aí Liam já era maior de idade. O que ela poderia fazer, né? Ela poderia só dar os conselhos de mãe. Uma das irmãs do Liam já tinha escutado também como era a reputação do Jonathan. Só que ela resolveu não criar nenhum preconceito. E aí ela falou: não vou ficar escutando o que as pessoas falam. Vou acreditar na intuição do meu irmão. E um ano antes dessa história, quando Liam tinha 17 anos de idade, ele descobriu que a namorada dele estava grávida. Então agora ele seria papai. Na verdade, ela nasceu no dia 18 de julho de 2019. Nessa época, ele e a namorada dele já estavam juntos há 3 anos. Ele ficou muito feliz.
era a responsabilidade que precisava, assim, para finalizar aquele ciclo para ele. Liam estava decidido a mudar de cidade para uma outra cidade que fosse mais fácil conseguir o emprego, porque agora ele era um pai de família e ele se mudaria com a filha e com a namorada, e dali seria um novo passo para a felicidade. Então, 2 semanas depois do nascimento da bebezinha, ele se mudaria. Essa mudança seria no dia 2 de agosto de 2019. Então, o que ele resolveu fazer para comemorar o último dia dele ali na cidade, o último dia dele com os amigos? Ele ficaria aquele dia com seus 2 melhores amigos, Jonathan e Reese. O que eles iriam fazer? Beber, né? É Reino Unido, as pessoas bebem pra caramba, então eles comprariam bebidas. Eles foram vistos numa loja comprando bebida. Como Liam e Reese tinham 18 anos de idade, eles puderam comprar, e aí eles combinaram de ir para um pub. Só que para isso, Liam sugeriu que Jonathan fosse até a casa dele, né, até a casa que ele morava com o avô, para trocar de roupa, tirar aquele moletom que parecia adolescente, colocar uma calça jeans para fazer com que ele parecesse ter 18 anos, senão ele não poderia entrar ali no pub. E foi isso que eles fizeram. Eles estavam caminhando agora para o pub, eles foram vistos passando dentro de um parque, e foi nesse determinado momento que Reese recebeu uma mensagem no celular, e era a mensagem da irmã do Jonathan. Não foi esclarecido bem o que estava dito nesta mensagem, porém os rapazes ficaram nervosos. Aparentemente algum homem ou algum rapaz mandou uma mensagem para a irmã do Jonathan, e aí eles ficaram chateadíssimos. Liam inclusive disse que ia tirar satisfação com esse cara. Então a gente acredita que tenha sido uma mensagem pesada, de muito mau gosto. Só que também nesse decorrer aí da conversa, Jonathan, ele ficou muito irritado com os amigos dele. Então eles ficaram brigando entre si, principalmente Liam e Jonathan. Chegou um determinado momento que Liam disse para ele: olha, você não quer mais sair com a gente? Beleza, você tá muito grosso, muito alterado, não precisa, eu não quero, vai embora. Só que antes de ir embora, vai até a casa do meu avô e deixa a minha calça lá, né? Afinal, você tá com a minha calça emprestada. E foi isso que aconteceu. Jonathan foi andando na frente em direção à casa, né, do avô, do Sr. John, e para trás ficaram os 2 amigos. Então Reese, que era o amigo que estava neutro, ele resolveu conversar com Liam, tentar apaziguar, dizer que as coisas não são desse jeito, né? Eles são amigos. E aí Liam parou para pensar e falou: pô, realmente é meu último dia aqui, nós somos amigos, como que eu vou embora brigado com um dos meus amigos? Não, né? Vamos lá, vamos atrás também. Lá na minha casa eu converso com ele e vai ficar tudo certo. Quando chegaram na casa do avô do Liam, lá no portão, Reese resolveu ficar lá fora porque seria uma conversa rápida, e Liam entrou para conversar com um amigo que deveria estar lá trocando de roupa. Gente, foi coisa de 1 minuto. O Reese disse que Jonathan saiu correndo, parou no Reese e disse o seguinte: eu o esfaqueei, eu o matei. Então Jonathan fugiu. Imediatamente Reese entrou na casa, viu o amigo dele deitado no chão, sangrando. O avô estava lá tentando estancar aquele sangue. Foi uma cena terrível de ver. Reese imediatamente ligou para a emergência, disse o que tinha acontecido, e o Sr. John estava lá ainda, né, em cima do neto, tentando ajudar de alguma forma. Enquanto ele estava com a atendente, ele estava perguntando para o Sr. John o que tinha acontecido, e ele relatou isso, que o neto entrou, Jonathan foi até a cozinha, pegou uma faca e já foi para cima do neto. Foi algo assim muito rápido, ele não pôde fazer nada, ele não conseguiu defender o neto. A emergência e a polícia chegaram rapidamente. A emergência tentou estabilizá-lo, né, para que ele fosse resgatado. Enquanto isso, os policiais pegaram o Reese, colocaram ele dentro do carro da polícia e foram tentar entender o que aconteceu. O detetive do caso já tinha avisado outros policiais através do rádio para ficarem de olho no Jonathan, que era um fugitivo. Não demorou muito, gente, para eles terem notícias do Jonathan. O dono de uma loja ligou para a polícia dizendo que Jonathan estava escalando o muro dos fundos da loja tentando fugir, dizendo que tinha feito algo terrível.
que tinha se envolvido em uma briga, só que tudo que ele fez foi em legítima defesa. Ele inclusive levantou a camiseta dele para mostrar as marcas, os machucados que ele tinha ali na barriga. Então era muita coincidência, né? Claro que esse caso foi associado como sendo do rapaz que cometeu aquilo contra Liam. Às 15h15, a mãe do Liam chegou até a casa, viu toda aquela cena. Ela estava com uma das irmãs dele e, gente, imagina a agonia, né? Eles ainda não tinham conseguido estabilizar Liam para levá-lo até o hospital. Inclusive, gente, eles tiveram que abrir o peito do Liam e estavam fazendo o coração dele funcionar manualmente. O estado dele era tão grave que ele precisava ser levado ao hospital por helicóptero, né? Seria mais rápido. Porém, pelo helicóptero, eles não teriam a forma de estabilizá-lo, eles não teriam espaço, os equipamentos, então colocá-lo em um helicóptero seria terminar com a vida dele. Eles decidiram transportá-lo num carro mesmo, né, numa ambulância até o hospital, mesmo que isso demorasse mais. Liam foi colocado atrás da ambulância. A mãe dele pôde acompanhá-lo e a mãe dele disse que enquanto ele estava vivo, ela pôde sussurrar para ele que o amava muito. Então o Jonathan foi para uma casa de uma amiga da mãe dele e contou o que tinha feito, que tinha atacado o Liam com uma faca e que acreditava que Liam estava morto. Essa amiga então aproveitou uma brecha, telefonou para a polícia, avisou que Jonathan estava lá. A polícia chegou, isso era às 15h33 e prenderam Jonathan. Ele foi preso sob suspeita de causar lesões corporais graves. Várias horas depois da prisão dele, resolveram fazer um teste do bafômetro. E, gente, mesmo horas depois, ou seja, o organismo já sintetizou, já metabolizou um monte ali. Mesmo assim, ele estava com uma quantidade de álcool super alta. Era 3 vezes maior do que o permitido, considerado de forma legal. Ao chegar ao hospital, Liam foi levado direto para fazer uma cirurgia cardíaca e depois de 1h30 tentando salvá-lo, infelizmente não deu, ele faleceu. A irmã dele disse que lembra exatamente quando o médico e 2 enfermeiras saíram com o rosto super triste e aí eles já sabiam, né, que a notícia ali não seria boa e realmente eles deram a notícia da morte do Liam. Então a comunidade não pôde acreditar, né? Ele era um rapaz querido por muitas pessoas, as homenagens começaram a surgir, as lembranças, né, começaram a aparecer. Ele que tinha uma filhinha de 2 semanas de vida apenas, que ele estava pronto para começar a vida dele de adulto, sendo responsável, né, por uma família. E infelizmente isso aconteceu por uma pessoa que ele considerava amiga. Durante os exames que fizeram após a morte dele, o médico legista revelou que ele não tinha feridas defensivas. Ou seja, né, gente, ele não teve nem tempo de se defender do amigo dele. E a causa da morte dele foi somente, gente, somente um golpe de faca certeiro, que foi bem direto no coração dele. Jonathan, que estava preso, acusado de suspeita de agressão, agora ele tinha sido acusado de tirar a vida de Liam. Bom, segundo a versão do Jonathan, eles discutiram, Liam estava muito bravo com ele, eles discutiram no parque e aí Jonathan estava assustado com as ameaças e saiu correndo. Durante o trajeto, eles conseguiram pegar as câmeras, né, de vigilância que tem ali nas regiões. Só que no parque não tem câmera, então eles não conseguiram pegar, por exemplo, o momento deles conversando ou deles de repente brigando. Só que eles puderam ver que Jonathan não saiu do parque correndo, como ele disse. Ele saiu caminhando normalmente. Reese foi muito importante nisso, porque ele estava com os dois, né, até o momento ali que chegaram na casa do avô. E dentro da casa do avô, o avô presenciou tudo, então deu para entender o que aconteceu e que o Jonathan falava era besteira, era algo assim para ele tentar se proteger, né? De forma alguma, Liam foi para cima dele. Liam queria fazer as pazes.
Jonathan disse que pegou a faca tentando se proteger porque Liam estava ameaçando e só balançando a faca de, né, tipo, ó, pra deixar ele meio assustado. Liam foi pra frente e aí tropeçou e a faca entrou no amigo, né? Mesmo papinho de sempre. Só que é claro que o que tinha acontecido ali, as marcas no corpo do Liam não diziam que foi isso que aconteceu. E vendo todo o histórico violento do Jonathan, inclusive 6 semanas antes desse caso, ele tinha sido condenado, ele ficou um tempinho preso por ter agredido a namorada dele. E aí a polícia verificando, né, o passado do Jonathan, descobriu que aqueles machucados que ele tinha, aquelas marcas de agressão que ele tinha no corpo dele, que ele disse que o Liam tinha feito aquilo, na verdade foi tudo auto-infligido. Durante o decorrer da vida dele, ele machucava a si mesmo. Não havia nada, gente, nada que demonstrasse que Liam tinha alguma vez tratado Jonathan mal ou ameaçado ele de qualquer forma. O que o detetive do caso acredita é que Jonathan estava totalmente enciumado. Ele tinha um tremendo ciúmes do amigo, porque o amigo, além de ser popular, legal, amigo de todo mundo, ele era pai e ele estava mudando de vida. Ele estava indo para uma outra cidade, construir uma nova vida, que é algo que Jonathan não tinha. Jonathan não tinha nada disso. Só que olha só, ele não fazia também nenhum esforço para isso, né? Ele bateu na namorada dele. Montaram uma vaquinha para arrecadar dinheiro tanto para o funeral do Liam, também essa parte do dinheiro iria para a filhinha dele, né? Agora ela era uma bebezinha, ela precisava de qualquer ajuda, e também resolveram doar uma parte do dinheiro para uma instituição de caridade. O funeral dele foi grandioso, muitas pessoas apareceram e o caixão dele estava coberto por uma bandeira do time de futebol que ele tanto amava. As pessoas no cortejo também estavam utilizando camisetas com a imagem do Liam, que era uma forma de homenagem, de relembrá-lo. O vozinho dele estava assim destroçado, acabado, tentou salvar a vida do neto, não conseguiu. Ele disse que estava com muita raiva do Jonathan. Ele tentou ajudar o Jonathan e olha só o que o Jonathan fez, tirou um dos bens mais preciosos da vida dele. O reverendo que conduzia o serviço fúnebre, ele disse algumas palavras. Ele disse que a partir daquele momento as pessoas deveriam voltar para suas casas, não lembrando do jeito que Liam foi morto e da tragédia que aconteceu, porém se lembrando que a vida era um presente e como Liam foi presente na vida de cada uma dessas pessoas. Gente, isso tudo aconteceu com o agressor tendo 17 anos de idade. Então é claro que o nome dele, a foto dele, nada foi divulgado. Não poderia, ele era menor de idade. Até que chegou em uma determinada audiência que o juiz falou, não, como assim? Tá liberado, todo mundo pode falar o nome dele e expor o rosto dele. Foi a partir daí que a gente soube que Jonathan foi o responsável por tudo, porque ele estava sendo protegido pela lei da infância e da adolescência, né? Que realmente tem que existir essa lei. Só que a partir do momento que um cara desse faz um crime que criança nenhuma deveria cometer, ele tem sim que ser responsabilizado como um adulto. Só que infelizmente ele não receberia uma pena de acordo com a idade adulta. Então em 2020 começaram o julgamento. Jonathan foi barulhento, desrespeitoso em vários momentos. Lembrando que lá no Reino Unido, diferente de alguns estados dos Estados Unidos, lá não pode ter gravação dentro do tribunal. Então não se tem cenas do que aconteceu lá dentro. A gente acredita, né, no que as pessoas falaram, no que alguns repórteres presentes puderam descrever. Jonathan não falou nada, não deu nenhuma satisfação, só fez bagunça mesmo. Paige, uma das irmãs do Liam, disse que olhando para ele ficou claro que ele não se arrependeu do que fez, em nenhum momento ele demonstrou remorso. E no dia 7 de fevereiro de 2020, o júri voltou com um veredicto, que era um veredicto de culpado. Também durante esse momento, Jonathan não demonstrou nenhuma reação, nenhuma emoção, e foi possível escutar a família e os amigos do Liam comemorando. Não foi determinado tempo máximo para ele ficar preso, porém foi determinado um tempo mínimo, que será de 16 anos.
E o juiz determinou que ele sempre será reavaliado, conforme verificarem que ele não está de acordo para voltar para a sociedade, ele continuará preso. Joanne, a mãe do Liam, claro, achou 16 anos pouco, só que a gente tem que lembrar que pode aumentar, né? Pode virar 20, 30, 40. Ele fez isso com 17 anos, então tudo isso entra ali em vigor em coisas que a lei acaba beneficiando. Paige, a irmã, disse que se lembra do Liam todos os dias, e ver a filha do Liam é lembrar do irmão, né? Como não? Então, pelo menos eles têm essa bebezinha na vida deles para lembrarem sempre do irmão perdido. Então é isso, né, gente? Esse é um caso muito triste. A gente vê casos de pessoas tentando salvar outras pessoas. Normalmente são casos entre relações de homem e mulher. E a gente vê também que na amizade a gente faz essas coisas também, né? Então quando a gente cria um vínculo com alguém, isso é normal. É normal a gente querer proteger essa pessoa, ajudar essa pessoa. E a gente quer tão bem essa pessoa que a gente nunca vai imaginar que essa pessoa vai fazer mal pra gente. Só que às vezes acontecem, né? Às vezes a gente acha que aquela pessoa tá ali do nosso lado, torcendo pela gente, e na verdade não é bem assim. Na verdade é só mais um amigo tóxico, né? Às vezes a gente descobre isso e se livra, e às vezes a gente nunca descobre. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Eu espero vocês no próximo caso, e eu espero que, se vocês tenham amigos do lado de vocês, que sejam amigos verdadeiros, e sejam amigos também verdadeiros para quem considera vocês amigos, né? Se não for algo recíproco, não continua a amizade não, sabe? Vai ter amizade com uma pessoa que combine mais com você. Então é isso, até a próxima.